Olá para todo mundo. A partir desta aula, que é a história da anatomia, nós vamos começar a entrar no mundo da anatomia propriamente dito. Mas antes, vamos pegar um pouquinho da história para que a gente possa conhecer alguns personagens importantes da anatomia. Muito bem, então vamos lá. Anatomia significa cortar em partes. É a ciência que estuda o desenvolvimento e a constituição dos seres organizados. Então, não existe só anatomia humana, né? Todos os seres vivos têm a sua anatomia. A anatomia, a gente pode dizer que ela teve um iniciozinho ali em 3000 a.C. Mesmo assim, falando dos chineses, eles conheciam muito pouco da anatomia, mas conheciam órgãos internos, as funções, eles já tinham ideia para que serviam. E para a medicina chinesa antiga, a saúde depende do equilíbrio entre o físico, mental e o emocional. Era isso que eles buscavam, estudando a anatomia. E a doença é o desequilíbrio energético, físico e mental. Assim, o corpo humano é então constituído por 12 redes de canais energéticos, chamados de meridianos. Também ali por volta de 3000 a.C. e talvez um pouco antes, os egípcios aprenderam muito sobre anatomia humana, graças à mumificação, como todos nós sabemos. Ao preparar os mortos, eles podiam analisar as partes do corpo e associá-las com as doenças que a pessoa havia contraído em vida. Aristóteles, apesar de suas extraordinárias realizações, que todos nós já ouvimos falar dele, e ter sido instrutor do Alexandre o Grande, ele elaborou teorias errôneas sobre o corpo humano, como o coração ser a sede da inteligência e das emoções, e citava que a função do cérebro era resfriar o sangue. Aí, depois disso, nós tivemos Hipócrates, que é o pai da medicina, que possuía conhecimentos muito avançados para a época e que ele também cometeu seus erros, como por exemplo, essa escorregadinha aqui com a teoria dos 4 humores, que até hoje nunca ninguém conseguiu associar, dizer que isso aí realmente existia. Aí, em 200 depois de Cristo, agora em Roma, nós tivemos o Galeno, que ficou sendo um médico muito famoso e influenciou a anatomia por centenas e centenas de anos, até a Idade Média inteirinha, que ele é médico de gladiadores e que ele diferenciou as veias e as artérias e também foi o precursor da anatomia, da homeopatia, desculpa. Aí tivemos 12 séculos sem grandes evoluções, aquela história que vocês já conhecem da Idade Média, e a religião cristã inibiu o desenvolvimento da ciência de todas as maneiras possíveis e imagináveis, com fogueiras e queimando pessoas que saíam da rédea curta dele. Aí vieram os séculos XV e XVI, que foi o renascimento na Europa. Começou a surgir, começou um século de luzes, começaram a surgir ideias novas, as pessoas já não queriam mais viver naquele preconceito que existia antes, e aí surge o Leonardo da Vinci, nessa época. E como nós bem sabemos, Leonardo da Vinci, ele jogava em todas as posições. Ele era goleiro, ele era back central,
atuava na zaga de vez em quando, né? E também, por causa de se tornar um artista de sucesso, ele recebeu a permissão para dissecar cadáveres humanos em 2 hospitais, um hospital de Santa Maria Nuova, em Florença, e mais tarde no hospital de Milão e também no hospital de Roma. Ele era fascinado pelo corpo humano para fazer esculturas, para fazer desenhos, e ele tinha desprezo por pintores que não se preocupavam em aprender a anatomia. Então, olha só aqui, nós já vemos uma descrição aqui, de um útero com uma criança dentro. Algumas outras figuras aqui do Leonardo. Temos aqui também, uma relação sexual que ele desenhou. É claro que existiram figuras importantes na anatomia. Não se dá para falar de todos, mas não se pode deixar de falar de André Vesalius. No século XVI, a medicina era, vamos dizer assim, herdeira apenas de 2 grandes mestres. Hipócrates, aquele pai da medicina lá, de 500 anos antes de Cristo, e Galeno, aquele médico dos gladiadores do século II. E aí, olha só, nós estamos em 1500 e alguma coisa. A ditadura religiosa refletia a influência do cristianismo sobre a medicina e não permitia estudos sobre o corpo humano. André Vesalius, que era filho de um veterinário e com a mãe parece que era farmacêutica, ele foi um dos primeiros a praticar a dissecação. Suas observações, que começaram na infância com animais, permitiram corrigir algumas noções errôneas de Galeno, que conduziram a anatomia por séculos. Esse Galeno, por exemplo, ele achava que o coração tinha alguns orifícios entre os átrios que comunicavam um lado com o outro. Esse era um dos erros. Então, o André Vesalius, ele foi o cara que criou um atlas de anatomia e publicou esse atlas. Imprimiu esse atlas e por causa disso, como ele publicou o primeiro livro de anatomia, né, ele é considerado o pai da anatomia. Tá? E o atlas que ele publicou era chamado de Humani Corporis Fabrica. E ele morreu na Grécia, no século XV, em 15 de outubro de 1564. Continuando, aqui mostramos mais algumas figuras desse livro dele, desse Atlas de Anatomia. Não existia essas posições como a gente usa hoje, né? Era um negócio mais romantizado. A gente vê aí alguns exemplos e vê também a lição de anatomia, que é um dos quadros mais famosos do mundo e um dos mais valiosos também, essa lição de anatomia de Rembrandt. Entre trancos e barrancos, a anatomia veio evoluindo devagarinho e a coisa foi andando, até que chegou um momento em que cada país tinha uma nomenclatura própria de anatomia. E isso estava dando o maior problema. Então, em 1895, teve a primeira conferência mundial, que foi na Suíça, que a única coisa importante que saiu dessa conferência foi que eles deveriam adotar os nomes em uma língua que não fosse uma língua viva, fosse uma língua morta. Por isso, usaram o latim para identificar as peças anatômicas. Fora isso, ninguém concordou com mais nada, porque em cada país uma estrutura tinha um nome diferente. E o pessoal de cada país queria que os outros adotassem a dele. Aí não deu nada certo, depois passou a Primeira Guerra Mundial e passou a Grande Recessão, e veio uma outra que foi realizada na Inglaterra e também não deu certo. Depois, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, teve uma outra na Alemanha, até que em 1955 surgiu a Paris Nómina Anatômica.
foi uma conferência que deu certo. Todo mundo já estava meio escaldado mesmo, né? Aí todo mundo concordou, todo mundo levou em consideração que tinha que retirar os nomes de pessoas das peças anatômicas, não poderia ter nome de gente, né? Os chamados epônimos. Então, foi retirado isso e, olha, para vocês terem ideia, a anatomia que nós temos hoje é a de Paris, de 1955. De lá para cá, muito pouca coisa foi mudada. Foram acrescentados algumas estruturas que antes não tinham, ninguém tinha prestado muita atenção. E essa anatomia de hoje, então, é a anatomia de 1955. Um abraço para todos vocês e até a próxima.